Isaías capítulo 55 é um texto que fala a todos aqueles que têm sede de Deus, a todos aqueles que procuram por salvação. Uma salvação que foi manifestada na plenitude dos tempos. Bem, o texto diz assim: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então aqui ele está dizendo que é uma oferta da graça a todos aqueles que não podem pagar pela salvação. Mas também a todos aqueles que reconhecem a sua falência, que entenderam que não é pelos seus próprios méritos ou sua própria força que vão ter a salvação ou ter a garantia da vida eterna. Então aqui Deus diz que as pessoas têm esse acesso à salvação de uma maneira gratuita. E ele não só oferece uma água, mas também que nós vemos duas bebidas mais substanciais, né, que é o vinho e o leite. Que dentro do plano da salvação, o vinho, ele representa o sangue de Jesus, né, que nós vemos em Mateus 26, 28, quando ele diz: Pois isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, o sangue de Cristo é essa substância que nos permite a justificação diante de Deus. E o leite são suas palavras de vida eterna, que nós entendemos quando lemos em 1 Pedro 2,2, quando ele diz: Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Né? Então, esse leite espiritual, né, que são as suas palavras de vida eterna, os rudimentos do Evangelho que dão essa força, né, que nos dá esse sustento para o desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual. Mas quando chega aqui no versículo 2, ele faz uma crítica ao povo, né? Ele diz: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Então aqui ele está falando, né, ao povo que estava fazendo um esforço errado, porque o povo estava ali empenhando os seus recursos em situações, em coisas que não davam ali a satisfação da alma, né? Então ele, no sentido espiritual, também estava dizendo que muitos com isso estavam negociando a salvação, como se a redenção ela pudesse ser paga com dinheiro, né? Nós vemos esse período, e até no período em que Cristo se manifestou, ele veio ao mundo, um período em que as pessoas estavam fazendo ali comércio da fé, né? Fazendo do templo do Senhor ali. Comércio, uma fonte de lucro. E mais à frente nós vemos no cristianismo isso se repetir, essa heresia. Ali com a venda de indulgências, para que o povo tivesse a garantia da salvação da vida eterna. Então olha que confusão, né? Que heresia que tenta fazer o tempo todo o homem se desviar do propósito de Deus para a salvação. Então aqui ele continua, né? Porque farei convosco um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que o dei como testemunha aos povos, como príncipe governador dos povos. Então ele está falando das promessas que ele fez a Davi, né? E nós vemos que a linhagem de reis foi até Zedequias, mas a genealogia continuou e se cumpriu em Jesus, né? Então, em Jesus, nós podemos ver aqui, né,
a salvação de Deus estabelecida à humanidade, né? Como um filho de Davi, um herdeiro ao trono, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, nós vemos que o povo, quando Jesus veio, o povo não aceitou. Então, Deus ele teve que virar as suas costas ao povo, né, ao povo judeu, porque eles não reconheceram que Jesus era o Messias. Então, Deus passou a trabalhar com a divulgação da salvação ao mundo através da igreja. E a igreja tem feito esse trabalho, né? Então, nós vemos aqui que depois do cativeiro, o povo judeu ele se tornou teimoso, obstinado, hipócrita. Eles impediam as pessoas de terem acesso ao reino de Deus. Eles mesmos não entravam no reino e ainda impediam os outros. Então, Deus teve que interromper ali o trabalho com o seu próprio povo, o povo de Israel, e através da igreja, a sua mensagem redentiva à humanidade pudesse continuar. Né? Então, continuando aqui, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, aqui está dizendo que há uma urgência, né? Há uma urgência de Deus quando se fala de salvação. Então, é importante que as pessoas se arrependam antes que o Senhor tire a sua presença e Ele comece a sua obra de julgamento. Então, nós precisamos, no dia que se chama hoje, nos voltarmos a Deus, porque o dia de amanhã não nos pertence. E aqui ele segue dizendo: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E torne para o Senhor, porque grandioso é em perdoar. Essa aqui é uma promessa, uma garantia de Deus a todos aqueles que se arrependem, o seu perdão, né? Dar o seu perdão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui o Senhor ele tá falando, né, que as suas regras, elas são muito diferentes das regras da humanidade. Né? Ele está muito mais à frente, muito mais além. E a palavra do Senhor diz, né, que Ele faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum 1:3 diz isso. Então, naquilo que é difícil, impossível, Deus se estabelece e Ele glorifica o seu nome. Né? E Ele faz esse convite a todos para se submeterem às suas regras, à sua forma de pensar, aos planos que Ele tem, que são muito maiores. Ele faz um convite ao homem a sair dessa visão que limita e olhar para o alto, porque Ele tem, né, caminhos e planos mais elevados a todos nós que desejamos a salvação. Então ele continua aqui, ele finaliza, né? Porque assim será a palavra que sair da minha boca. Da mesma forma como descem a chuva, a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que comem. Então não voltará para mim vazia a minha palavra, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então aqui o Senhor ele está dizendo que tudo aquilo que Ele determina vai acontecer. Todas as suas promessas, todos aqueles que estiverem debaixo das suas promessas, que não buscarem refúgio em outros falsos ídolos e falsos deuses, eles têm essa garantia de que viverão todos os planos que Ele tem.
né? E ele diz: em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Então ele finaliza dizendo que a maldição ela vai ser tirada, né? Onde tinha sarça vai crescer a faia, né? O espinheiro. E sabemos que muitas pessoas buscam sombra no espinheiro. Onde o espinheiro tem sombra, né? O espinheiro sufoca, busca em outras filosofias, né? Em outras religiões, a satisfação, né? Tentam se achegar a Deus por caminhos que não são o caminho, que não é o caminho que ele apresentou através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então esse texto aqui de Isaías 55, esse convite à graça de Deus, revelada à humanidade, que possamos obedecer nesse dia e nos converter ao Senhor e receber esse presente que Ele concede gratuitamente a todos que têm sede de Deus. Amém?